Tenho medo que ela mude sua cabeça. Sei lá. Disse que sofreu uma decepção, que veio aqui para esquecer um amor, mas não tem cara de que está sofrendo. Tenho medo dessa gente que vem de cidade grande. São diferentes, e você sabe disso. Maria do Amparo colocou-se em defesa de Lourdes. Até parece a dona Joana e o seu Marcos falando. Ela é diferente sim, mas é boa pessoa. Tem bom coração. Eu sinto isso. José levantou-se e abraçou carinhosamente a esposa. Tudo bem. Se você fala, eu acredito. Vamos comer o bolo. Você sabe que adoro bolo quente. Maria do Amparo segurou a mão do marido e levou-o para o quarto. Nada disso. Vai colocar uma camisa. Convidei a Lourdes para a merenda da tarde. Ela já deve estar chegando. José ouviu quando Lourdes chamou o nome de Maria no portão. Vestiu rapidamente a camisa e foi para a cozinha. Lourdes e Maria entraram de braços dados como se fossem velhas conhecidas. A esposa parecia uma criança que havia acabado de ganhar um presente. É bom mesmo que ela tenha uma amiga. Assim se distrai mais um pouco, concluiu em pensamento o marido. José levantou-se da cadeira e cumprimentou Lourdes com um aperto de mão. Como vai, Lourdes? Está gostando do lugar? Lourdes ensaiou um sorriso comedido para responder. Estou sim, seu José. As pessoas estão me recebendo muito bem. Acho que não quero nem mais voltar para São Paulo. Tudo aqui é o mais calmo. Até o relógio parece que anda mais devagar. Estou gostando sim. E Amparo tem sido uma amiga e tanto. José sorriu orgulhoso do elogio feito à mulher. Maria era muito atenciosa mesmo. Maria do Amparo encerrou a conversa quando tirou o bolo do forno. Chega de conversa agora. O bolo já está pronto. Vamos nos sentar e prosear comendo, que é bem melhor. Depois, a novela com chuvisco. A novela das 8 é uma novela retada de boa. Os três permaneceram conversando por algumas horas. Lourdes mostrava-se interessada nas histórias contadas pelo jovem casal. Ria de forma descontraída, principalmente quando Maria do Amparo erguia as sobrancelhas demonstrando espanto nos exageros contidos nas narrativas de José. Olha, Lourdes, corta a metade da boiada e 3 árvores dessa história. José é um exagerado, justificava Maria do Amparo. Não sou exagerado. Só gosto de florear um pouquinho. Que graça tem contar que enfrentei uma cabra. Qualquer um faz isso. Conto a história direitinho do jeito que aconteceu. Só tiro a cabra e coloco o boi no lugar. Lourdes gargalhou. Ela também preferia os extremos. Jamais conseguira conviver com o meio termo. Maria do Amparo, seu José está certo. O povo gosta de histórias bem contadas. É por isso que as novelas fazem tanto sucesso no Brasil. José serviu-se de mais um pedaço de bolo e se dirigiu a Lourdes. Tire o seu da frente de meu nome. Me chame apenas de José. Não sou tão velho assim, não é, Maria? Maria do Amparo concordou com o marido. É isso mesmo, Lourdes. Somos amigos. Agora você faz parte de nossa família. Pare com esse negócio de seu e senhor. Lourdes simulou um sorriso envergonhado para responder. Isso é muito difícil para mim. Fui criada de forma muito rígida e tenho medo que pareça falta de respeito. Ele é seu marido, Amparo. Maria do Amparo respondeu fazendo graça. Vixe. E vai deixar de ser se você chamar ele de José? Todos riram. Lourdes passou as mãos pelos cabelos e ironizou em pensamento. Até eu me surpreendo com o que digo.
José levantou-se da mesa e foi para a sala ligar a televisão. O chiado se fez ouvir da cozinha. José voltou para pedir à esposa um pedaço de palha de aço. Maria, me dê um pedaço de palha de aço. A imagem hoje está muito ruim. Vou tentar ajeitar porque daqui a pouco começa a novela. Quero ver o telejornal também. Ouvi dizer que vão mudar o nome do nosso dinheiro. Não sei, mas é esquisito isso, não acha? Maria do Amparo estava terminando de lavar a louça e apontou para Lourdes onde ficava o que José havia pedido. Lourdes abaixou-se, pegou o pacote e esticou o braço para entregá-lo a José. A mão de Lourdes, delicada e fina, tocou a mão áspera e máscula de José. Lourdes sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo e assustou-se com isso. O senhor, desculpa, você vai consertar a televisão com isso? Perguntou. Vou sim, respondeu José. É só colocar um pedacinho na ponta da antena e pronto. Acabo com a interferência. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. José sentou-se na sala, numa cadeira de vime, e colocou os pés sobre um pequeno banco de madeira. O telejornal já havia começado, e foi com certa dose de vaidade que o homem ouviu a confirmação sobre as mudanças no cenário econômico brasileiro, a começar pela troca da moeda, que passaria a ser chamada de cruzado. Maria do Amparo e Lourdes entraram na sala conversando, e José levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. As duas acomodaram-se no pequeno sofá e ficaram olhando estáticas para a TV. A vinheta da novela entrou no ar após a despedida do âncora do telejornal. Maria do Amparo olhava orgulhosa para o marido. Sabe, Lourdes, José adora acompanhar essas notícias sobre política. Eu não entendo nada, mas ele diz que precisa prestar atenção porque é o nosso futuro que está em jogo. José coçou o rosto demonstrando extrema preocupação. É o nosso futuro mesmo, Maria. Eles trocam o nome do dinheiro, mas a verdade é que ele continua valendo a mesma coisa em nosso bolso. Nada. Lourdes achou graça da discussão. Desde quando que eles possuem dinheiro? José está certo, Amparo. Eu não entendo muito dessas coisas, mas precisamos ter atenção nessas mudanças. Isso pode prejudicar o pouco que conseguimos juntar. Os três voltaram a atenção para a TV. Uma cena cômica entre alguns personagens da novela fez com que José e Maria do Amparo gargalhassem. Lourdes acompanhava o desenrolar da cena sem muito interesse. Em um dos intervalos, Maria do Amparo foi até a cozinha e trouxe mais bolo com café. O calor era intenso, e José levantou-se para afastar as cortinas em busca de ventilação. Voltou à cadeira onde estava sentado e desabotou a camisa, deixando o peito coberto por negra pelugem à mostra. Lourdes fixou de imediato seu olhar no homem. Sem graça, tentava em vão desviar o olhar de José. A televisão, estrategicamente colocada perto da cadeira de José, funcionou como uma aliada para os olhares de Lourdes. Nem Maria do Amparo nem José perceberam que a nova amiga não acompanhava a novela. No último intervalo, Lourdes resolveu despedir-se do casal. Estava com calor e entediada. Necessitava voltar para casa antes que os dois notassem seu desinteresse. Amparo, vou embora. Estou bastante cansada. Amanhã chegam meus móveis e quero estar bem descansada para arrumar o pouco que consegui comprar com você com Dona Josefa, disse. Maria do Amparo insistiu para que Lourdes ficasse mais um pouco. Mas logo agora, Lourdes. Vai passar uma cena tão boa. Lourdes agradeceu afirmando que no dia seguinte retornaria para assistir a novela com os dois. José estendeu a mão para despedir-se e, mais uma vez, ao apertar a mão calejada do homem, Lourdes arrepiou-se. Já em casa, tomou um banho e colocou uma fina camisola verde esmeralda.
uma das poucas peças mais delicadas que havia trazido de São Paulo. Ligou o ventilador e sentou-se na cama colocando o antebraço sobre o rosto. Não gostava de olhar para o teto do quarto de onde pendia um fio com o bocal da fraca lâmpada. Maria do Amparo havia comentado que a luz havia chegado há pouco tempo ao bairro de Coronel Sarmento e, por essa razão, ainda era muito precário o serviço de energia elétrica. Pensou em quanto tempo precisaria ficar naquele lugar e viver naquelas condições. Suspirou profundamente e puxou o lençol para cobrir as pernas. Ouviu quando bateram na janela do quarto. Por um momento, pensou que fosse Maria do Amparo com mais uma de suas tentativas de ser gentil. Levantou-se contrariada da cama e abriu a janela num ímpeto. Estava certa de que iria dar de cara com a amiga carregando um pratinho com bolo ou algo similar, quando visualizou o sorriso sarcástico de Hamilton. Você vai abrir a porta da frente ou prefere que eu entre pela janela como fazem os amantes por aqui? Lourdes estremeceu. Você é abusado demais. Sai, eu vou gritar por socorro, ameaçou. Hamilton soprou a fumaça de seu cigarro no rosto de Lourdes, que se mostrou mais irritada. Já disse para você sair. Não quero mais vê-lo. Vá embora. Hamilton apoiou um braço no batente da velha janela de madeira. Atirou o cigarro no chão e perguntou. A senhorita quer que eu entre por bem ou por mal? Porque vou entrar de qualquer jeito. Você é a dona da casa. Você escolhe. Lourdes afastou-se da janela e Hamilton pulou sem grande dificuldade. Segurou uma das pontas da camisola de Lourdes entre os dedos, deixando o tecido, em seguida, escorregar por suas mãos. Parece que você estava esperando alguém muito especial. As mulheres desiludidas daqui não costumam se vestir tão bem para dormirem sozinhas, falou debochadamente. Lourdes não quis responder absolutamente nada. Hamilton atraía. Tinha um corpo marcado pela virilidade. Abraçaram-se e foram consumidos pelo desejo durante toda a madrugada. Quando, exaustos, entregaram-se ao sono, um vulto soltou sinistra gargalhada. Capítulo 4. Antes de amanhecer, Hamilton abriu a janela do quarto e pulou para o quintal. Certificou-se se havia alguém nas imediações da casa, abriu o portão que dava para a rua e saiu, colocando a camisa sobre um dos ombros. O tempo estava muito seco, e a cada passo que dava, uma nuvem de poeira sujava-lhe a botina. Caminhou lentamente o longo percurso até a pensão. Sabia que não poderia entrar àquela hora. Gilda era zelosa e rígida com relação à ordem em seu estabelecimento. Quando chegou à cidade, o sino da igreja já chamava os fiéis para a missa das 6 horas. Ele parou, sentou-se no banco da praça, limpou superficialmente as botinas de couro envelhecido com uma folha de amendoeira e resolveu participar da missa. Estava em Monte Santo há pouco menos de um ano e sabia que não poderia voltar para sua cidade natal. Deixara por lá muitos desafetos e um número grande de problemas para resolver. Não gostava de trabalhar e sonhava em viver melhor. Quem sabe um milagre não me acontece? Pensou. Entrou na igreja, fez o sinal da cruz de forma contida e pôs-se de joelhos em um dos bancos à frente do altar. Tentava se concentrar. Pretendia fazer uma oração sentida e emocionada com a finalidade de pedir um auxílio direto aos santos de Deus. Entretanto, a única coisa que conseguiu foi acompanhar de forma mecânica a missa. No momento do ofertório, sentiu vontade de rir. Não tenho nem para mim, vou dar para a igreja. Desculpou-se em pensamento. Novamente se benzeu e saiu. A pensão já estava com as portas abertas. Tomaria o café da manhã e descansaria. Gilda estava no balcão localizado à porta de entrada da pensão quando viu Hamilton entrar. Perguntou sem tremeios. Dormiu fora a noite passada, Hamilton?
Hamilton apenas gesticulou afirmativamente com a cabeça e seguiu para a copa onde era servido o café da manhã. Encheu um prato com pedaços do macaxeira besuntados com manteiga, colocou em uma caneca café com leite e apanhou algumas fatias de pão. Comeu com lentidão pensando em Lourdes. Que diacho essa mulher veio fazer por aqui? Questionava-se. Em seu íntimo, sabia ser mentirosa a história contada por Lourdes. O comportamento dela não era nem um pouco condizente com a suposta desilusão. Prometeu a si mesmo desvendar esse mistério em pouco tempo. Ficou por ali, distraindo-se com os possíveis motivos que pudessem ter levado uma mulher como Lourdes a se enfiar numa cidade como Monte Santo. De uma coisa tinha certeza. Não era a desilusão amorosa que ela carregava na bagagem. Hamilton despertou de seus pensamentos com a voz de Gilda. Hamilton, já terminou? Quer mais alguma coisa? Hamilton agradeceu, levantando-se. Não, Dona Gilda. Obrigado. Já estou satisfeito. Vou para o meu quarto. Se alguém me procurar, por favor, a senhora me chame. Estou esperando o trabalho. Preciso pagar a pensão, lembra? Como posso esquecer, Hamilton? Falou Gilda bem-humorada. Pode deixar que eu chamo você. Hamilton entrou no quarto, arrancou as botinas, lavou as mãos e o rosto no banheiro, colocou num saco a roupa empoeirada e atirou-se na cama. Uma série de pensamentos desordenados invadiu-lhe a mente. Lembrou-se de quando precisou fugir às pressas de sua cidade. Naquele dia, havia chegado cedo ao bar que gerenciava. Conferiu as mesas, conversou com os garçons e cozinheiros, verificou pessoalmente a sala que ficava no subsolo do bar. Tudo precisaria estar perfeito para aquela noite. Um grupo de políticos se reuniria para jogar pôquer, e ele sempre ficava com um percentual do ganhador. Na sala, havia ainda uma roleta viciada, que ele manejava com destreza. Nessas ocasiões, costumava ganhar grandes quantias em dinheiro e, quando os jogadores já haviam esgotado todas as possibilidades de pagamento, recebia joias, aparelhos eletrônicos e roupas de marcas conhecidas. Tinha uma personalidade voluntariosa e era ambicioso. Havia estudado apenas o suficiente para unir o pouco do conhecimento adquirido à sua esperteza inata. Quando o relógio do bar marcou 7 horas da noite, Hamilton ordenou que o estabelecimento fosse aberto ao público. O grupo de políticos e empresários entrou e ocupou a mesa reservada. Aqueles homens ficariam ali por algumas horas, jantariam e, depois, sairiam separadamente para não chamar a atenção dos outros frequentadores. Reunidos no subsolo do bar, deixavam cair a máscara de seriedade que usavam diariamente. Tiravam os paletós, afrouxavam as gravatas, arregaçavam as mangas das camisas e começavam a jogar. Estrategicamente, Hamilton liberava a roleta quando percebia que os recursos do grupo estavam ficando na mesa de pôquer. Fazia questão de afirmar que a roleta do bar era usada apenas pelos amigos, evidenciando o favor e a delicadeza que prestava ao grupo em nome da amizade. Os homens, embriagados pelo prazer do jogo e por algumas fartas doses de uísque, entusiasmavam-se com as primeiras vitórias. Depois, habilmente manipulando a roleta, Hamilton começava a fazê-los perder. Sagaz, encerrava a jogatina quando percebia os ânimos mais exaltados. Mandava servir água e café a todos, comandava uma conversação amena e despedia-se a pretexto da hora avançada. Quando todos saíam, ele ficava contabilizando os lucros da noite. Separava a parte que cabia ao dono do bar em dinheiro e guardava o que lhe pertencia. Garantiu sua sobrevivência dessa forma por alguns anos, até a noite que mudaria seu destino. O mês de março apresentava-se tipicamente chuvoso. Hamilton chegou ao bar à hora de sempre e organizou tudo da mesma forma.
receberia naquele dia um grupo de ricos empresários de São Paulo e precisava causar boa impressão. Combinou com o dono do estabelecimento que ofereceria o jantar como cortesia da casa. Os homens, acompanhados de belas mulheres apresentadas por Hamilton, jantaram e, depois, como de costume, se dispersaram em direção à sala de jogos. A noite transcorria como ele estava acostumado. Bebida, pôquer e roleta. Um dos empresários, exaltado pela bebida e pelos altos valores que havia perdido, pediu para examinar a roleta. Hamilton mandou que servissem mais uísque ao homem, mas ele insistia em dizer que a roleta estava sendo manipulada pela casa. Uma rápida discussão se iniciou, e o empresário sacou um revólver da cintura. Todos os outros tentaram em vão desarmá-lo. Hamilton, temeroso de um desfecho mais trágico, atracou-se com o homem para tomar-lhe a arma. Na briga, o gatilho disparou acidentalmente, e o empresário caiu ferido mortalmente. O tiro foi ouvido pelos frequentadores do bar e por quem passava pela rua. Hamilton raciocinou rapidamente. Ficaria na desvantagem de qualquer forma. Se fosse pego, seria de uma só vez acusado de vários crimes. Com agilidade, apanhou no pequeno cofre todos os valores que conseguiu e fugiu. Primeiro foi para o Rio de Janeiro, mas, como o caso teve grande repercussão, decidiu procurar uma cidade menor para viver. Em Monte Santo tinha a certeza de que jamais seria descoberto. Os únicos jornais que circulavam pela cidade eram elaboradores em pequenas gráficas e por amadores. Poucos moradores possuíam televisão, e ele havia cortado o cabelo e abandonado a barba que usava antes. Ali, num lugar pacato e interiorano, ninguém o encontraria. Hamilton adormeceu em meio a uma conflitante mistura de sentimentos. Contorcia-se durante o sono carregado de pesadelos. O homem que assassinou cobrava-lhe agressivamente o dinheiro perdido. Mulheres embriagadas, trajando roupas provocantes, despejavam sobre ele uísque e cerveja. Um policial de arma em punho perseguia por ruelas escuras. Uma batida na porta do quarto fez com que ele acordasse assustado. Levantou-se da cama abruptamente e passou a mão pelo rosto ensopado de suor. Ouviu a voz de Gilda chamando-o. Hamilton. Tem uma pessoa querendo falar com você. Com dificuldade, ele conseguiu responder ofegante. Já vou, dona Gilda. Peça para a pessoa esperar um pouco. Foi para o banheiro e abriu a torneira do chuveiro. Despiu-se e deixou que a água caísse sobre sua cabeça. Queria livrar-se daqueles sentimentos e esquecer a sensação de medo experimentada durante o sono. Assim que se sentiu mais aliviado, vestiu-se e saiu do quarto. Na porta da pensão, avistou um jovem rapaz. Gilda o apontou para Hamilton. Bom dia. Quer falar comigo? Sim. Você se chama Hamilton, não é? Perguntou o rapaz. Me informaram que você está procurando trabalho. Hamilton olhou de cima a baixo e respondeu. Sim. Meu nome é Hamilton e estou procurando emprego. Mas quero um emprego informal. Não quero carteira assinada. Não pretendo ficar aqui por muito tempo. Melhor assim, disse o rapaz. Estou abrindo um pequeno restaurante e preciso de alguém para me ajudar. Seu Marcos disse que você tem jeito para isso. Não posso pagar muito, mas o que tratarmos, eu vou cumprir. Hamilton respondeu com um ar de seriedade. Sem problemas. Eu quero mesmo é trabalhar. Posso conhecer o estabelecimento? Claro que sim. Meu nome é Júlio. Vamos até lá. Hamilton colocou um palito de fósforo no canto da boca e piscou para Gilda. Viu, dona Gilda? Já tenho como pagar a pensão. Hoje é meu dia de sorte. Júlio e Hamilton andaram algumas quadras até chegar ao restaurante.
Era uma singela construção colonial, com um jardim bem cuidado na frente. Mesas bem dispostas evidenciavam bom gosto. Hamilton ficou surpreso com o que via. Foi você que arrumou dessa forma? Perguntou curioso. Júlio assentiu com a cabeça. Espero que dê certo. Este terreno pertencia a meus pais e estava abandonado há muitos anos. Decidi fazer uma reforma no que havia restado da casa onde fui criado e transformar o espaço em um restaurante. O turismo tem crescido muito pelas redondezas. As pessoas que vivem nas capitais gostam de lugares sossegados, e Monte Santo não tem muitas opções de lazer. Mas vamos ao que interessa. Você está disposto a trabalhar comigo? Não posso pagar muito. A ideia de voltar a trabalhar não agradava a Milton. Entretanto, o dinheiro que possuía já estava no final e ele guardava as joias para uma possível emergência. Precisava pagar a pensão e comprar roupas decentes. Não relutou em aceitar. Estou disposto sim. Preciso trabalhar. Quando começo? Se você puder, hoje mesmo. Mais tarde, farei uma reunião com as 2 cozinheiras e o garçom que contratei. Você poderá tomar conta dos pedidos, e eu ficarei no caixa, explicou Júlio. Conversaram por mais alguns minutos e despediram-se. Hamilton comprometeu-se em voltar à hora marcada. Retornou à pensão na hora do almoço. Gilda saudou-o com alegria. Então temos mais um trabalhador empregado por aqui? Vai trabalhar com Júlio? Hamilton passou as mãos pelos cabelos e respondeu brincando. Pode ficar tranquila, dona Gilda. A senhora não corre mais o risco de ficar com um hóspede em débito com a pensão. Josefa estava sentada vendo TV e chamou Hamilton. Vamos almoçar? A comida hoje está caprichada. Hamilton e Josefa dirigiram-se para a copa e sentaram-se em uma mesa ao lado da janela. A comida fumegante foi devorada em pouco tempo por Hamilton. Josefa o observava de tal forma que ele percebeu. Por que me olha tanto, dona Josefa? Porque gosto de conhecer as pessoas. Muitas vezes, as aparências enganam. Ninguém é apenas aquilo que deixa transparecer. Todos nós somos muito mais do que permitimos que os outros vejam. Só por isso. Hamilton evidenciou desconforto com as palavras de Josefa. A senhora já me conhece muito bem, dona Josefa. Convivemos aqui há mais de 1 ano. Josefa sorriu de forma carinhosa. É verdade, Hamilton. Quase todos os dias, nos encontramos durante as refeições. Conhecemos os hábitos um do outro, mas isso não significa que conhecemos um ao outro. Hamilton desconversou. Achava Josefa bastante gentil, porém, não estabelecera nem com ela nem com nenhum outro morador da cidade laços mais estreitos. Permanecia em Monte Santo por se sentir seguro. Seu objetivo principal era não ser encontrado pela polícia. O crime que cometera havia sido acidental, mas sua atuação no jogo clandestino não. Seria certamente condenado caso fosse preso. Dona Josefa, sabia que vou começar a trabalhar em um restaurante aqui na cidade? Sim. Gilda comentou por alto que você havia conseguido emprego. Fico feliz por você. Trabalhar é muito bom e afasta de nossas vidas os pensamentos ruins, respondeu Josefa. Então, dona Josefa, preciso me preparar para começar com o pé direito. Vou para o meu quarto, concluiu Hamilton encerrando a conversa. Hamilton colocou um palito de fósforos no canto da boca e afastou-se, resmungando em pensamento. Essa velha não passa de uma chata. Está achando que vou cair nessa conversa maluca de espíritos. De gente assim o inferno está cheio. No quarto, deitou-se na cama.
Sentia a falta da vida que levava. Do bar, da jogatina, da roleta e, principalmente, do dinheiro. Deveria estar satisfeito pelo emprego conquistado, já que suas economias estavam se esgotando, porém, o trabalho árduo, sem qualquer possibilidade de ganhos extras e de emoções fortes, não lhe atraía. Em Monte Santo, entretanto, não enxergava qualquer outra possibilidade. Sem saber direito por quê, a imagem de Lourdes cutucou-lhe os pensamentos. Parecia que algo apontava a mulher como uma saída para o caminho preferido por ele. O dinheiro fácil, fruto da ligação entre a ausência de esforço e a esperteza. Sentia-se terrivelmente atraído pela sensualidade voraz de Lourdes e mais atraído ainda pela tentativa dela de disfarçar sua real personalidade. Tinha certeza de que Lourdes não estava na cidade para se curar de coisa alguma, muito menos de uma desilusão amorosa. Ainda não conhecia os objetivos da mulher. Sentia nela o cheiro característico das pessoas que carregam nos olhos a marca da maldade. Ela carregava essa marca. Hamilton adormeceu em meio a esses pensamentos. Sonhou com a Lourdes e com um menino. No sonho, Lourdes agarrava seu bebê de forma histérica enquanto era perseguida por um grupo de pessoas. A criança chorava bastante, e ele tentava, em vão, fazer com que aquele choro cessasse. Os dois, ele e Lourdes, corriam por ruas escuras e afundadas em espessa neblina. Acordou sobressaltado, guardando a sensação de que tudo aquilo era muito real. Olhou para o relógio e saltou da cama. Estava atrasado. Havia marcado com Júlio por volta das 7 horas da noite. Tomou um banho rápido e vestiu uma camisa de mangas compridas de cor clara e uma calça de brim azul marinho. Nos pés, a velha botina de couro. Nenhum outro calçado garantia conforto e segurança para andar por aquelas ruas. Seguiu para o restaurante um pouco mais animado. Depois, iria procurar por Lourdes. A certeza de que a misteriosa mulher o receberia mais uma vez em seus braços deixou-o excitado. À porta do estabelecimento, Hamilton foi recebido por Júlio com alegria e entusiasmo. As cozinheiras e o garçom contratados já se encontravam no local. Júlio expôs seus planos, determinou como as coisas funcionariam e instruiu os colaboradores sobre a função a ser desempenhada. Hamilton acatou as ordens disfarçando o tédio sentido. O melhor cardápio seria uma roleta. Quem sabe? Interrogou-se em pensamento. Hamilton ainda permaneceu na companhia de Júlio por algumas horas. O patrão interpelou sobre suas ocupações anteriores e o empregado, habilmente, narrou histórias sobre sucesso e fracasso. Alegou que seu último empregador havia falido e deixado todos os empregados em situação financeira delicada. Júlio apiedou-se de Hamilton. Não se preocupe, Hamilton. Por aqui você não encontrará problemas. Hamilton estendeu a mão para cumprimentar Júlio, num gesto de agradecimento. Só agradeço, Júlio. Só agradeço. Agora preciso ir. Tenho um compromisso, disse, examinando a hora no relógio de pulso. Nos encontraremos amanhã para a inauguração, despediu-se Júlio. Hamilton ganhou a rua Passos Largos. Queria logo encontrar Lourdes. Ela certamente já estaria em casa esperando sua visita. Guardava a certeza de que Lourdes também estava ansiosa para reencontrá-lo. A atração entre eles era muito forte. E a moça em nada se parecia com uma casta e reservada mulher sofrida. Ela era uma amante experiente e calorosa. Não ficava para trás em relação a nenhuma das mulheres que ele havia conhecido na vida. Os pensamentos de Hamilton impulsionaram seus passos. Ofegante, entrou na rua onde Lourdes morava. De longe, avistou as luzes da casa apagadas. Sentiu o coração oprimido pela raiva. Onde será que ela se meteu? Perguntou-se em voz alta.
Parou encostado em um poste e olhou para a lâmpada de luz desbotada. Tirou do bolso da camisa um cigarro, riscou um fósforo e tragou com volúpia a fumaça. Estava decidido a não esperar muito. Caso ela se demorasse, pularia o muro e a esperaria no quintal. Uma conversação animada em frente à casa de Lourdes despertou de seus pensamentos. Hamilton reconheceu a silhueta de Lourdes e resolveu, cinicamente, juntar-se ao grupo. Caminhou vagarosamente em direção a eles, para demonstrar ser obra do acaso sua presença por aquelas bandas. Lourdes gelou ao reconhecê-lo. Sabia que ele seria capaz de fazer sua máscara cair por terra e resolveu cumprimentá-lo. Veja só, Amparo. Este é o hóspede da pensão que me salvou outro dia, quando o bocal da lâmpada entrou em curto. Como vai, seu Hamilton? Hamilton se deu conta do quanto a amante era perspicaz. Sorriu com timidez e estendeu a mão para cumprimentá-la. Como vai, Dona Lourdes? Vejo que já fez amigos por aqui, e isso é muito bom. Lourdes correspondeu a cumprimento. Hamilton saudou José e Maria do Amparo, apresentando-se. Meu nome é Hamilton. Sou hóspede da pensão de Dona Gilda. Muito prazer. Lourdes tentou desvencilhar-se da conversação alegando cansaço, porém, foi impedida pelo excesso de atenção de Maria do Amparo. Lourdes, vamos ficar mais um pouco aqui. Vamos apanhar umas cadeiras e conversar um pouco mais. Está muito abafado para entrar agora. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. José também se animou com a presença de Hamilton. Queria conversar um pouco sobre futebol e política. Vamos nos sentar um pouco sim, Lourdes. Você e Maria ficam falando sobre novelas e artistas, e eu e Hamilton vamos conversar sobre coisas de homem. Futebol e política. Lourdes contrariou-se. Desde quando gosto de conversar sobre novelas? Só me faltava essa. Sorridente, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da amiga. Vez ou outra, cruzava o olhar com o de Hamilton. Nesses instantes, tinha a certeza de que havia se tornado refém daquele homem. A conversa seguia animada, mas Lourdes mal conseguia disfarçar a inquietação. Irritava ficar de braços dados com Maria do Amparo, como se as duas fossem velhas amigas. Definitivamente, precisaria exercitar muito a própria paciência para conseguir alcançar seus propósitos. Olhou rapidamente para Hamilton e voltou-se de maneira doce para Maria do Amparo e José. Já está tarde e estou cansada, Amparo. Amanhã quero acordar cedo para arrumar algumas coisas. Até amanhã, José. Até mais, seu Hamilton. José fez sinal para que a esposa também entrasse. Não gostava que ela participasse de conversas masculinas. Maria do Amparo conhecia bem o marido. José era liberal, inteligente, apesar da pouca instrução, mas era, igualmente, muito conservador em relação a determinados assuntos. Desde os tempos de namoro, deixava claro que, quando ele estivesse conversando com outros homens, ela desse um jeito de se afastar. Hamilton percebeu a troca de olhares entre José e a esposa. Estava louco também para encerrar a conversa. Queria encontrar Lourdes. Tratou de levantar-se da cadeira e despedir-se. Foi muito bom conversar com você, José. É difícil encontrar pessoas que saibam conversar sobre tantos assuntos importantes em Monte Santo. Quando se trata de política, então, nem pensar em encontrar alguém para trocar ideias. Voltarei mais vezes. Agora preciso ir. Foi um prazer. José sentiu-se importante. Já havia ouvido falar que Hamilton era de cidade grande e um elogio vindo de alguém de uma capital era muito bem-vindo. O prazer foi meu, Hamilton.
Quase não encontro gente para conversar sobre esses assuntos. Apareça mais vezes. Hamilton tomou o rumo do centro da cidade. Esperaria as luzes da casa de José serem apagadas e voltaria para se encontrar com Lourdes. Ficou esperando na esquina até que a escuridão tomou conta de toda a rua. Apenas a fraca lâmpada do poste permaneceu acesa. Em segundos, Hamilton já estava batendo na janela do quarto de Lourdes, que não hesitou em abri-la. Por mais uma noite, os dois amaram-se com loucura para, depois, Hamilton sumir rapidamente antes de a vizinhança acordar. Obrigada por se dar ao trabalho de deixar o seu gostei, o seu comentário, e por compartilhar o vídeo com as pessoas que estima, assim você está ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 5. Os encontros entre Hamilton e Lourdes tornaram-se rotineiros. Estrategicamente, o rapaz não aparecia na casa da amante diariamente. Suas intenções eram claras: deixar Lourdes apreensiva com sua ausência. Quando isso acontecia, Lourdes recebia-o com a cara amarrada, enraivecida e disparava ofensas contra ele. Ele apenas ria e ficava esperando que a raiva desse lugar ao desejo. Hamilton sempre buscava saber os reais motivos da permanência de Lourdes na cidade, e ela sempre desconversava. Já disse mais de 1000 vezes quais foram os motivos que me trouxeram até aqui. Não vou repetir. Se você não acredita, o problema é apenas seu. Hamilton ironizava. Você parece um disco arranhado na vitrola. Repete sempre o mesmo trecho, mas convencer que é bom, nada. Quando Hamilton não tocava no assunto, era Lourdes quem buscava saber mais detalhes da vida do homem por quem ela sentia extrema atração. Me diga uma coisa, indagava Lourdes como vão as coisas no restaurante? Ele encerrava a conversa de forma brusca. Gostava de Lourdes, contudo, não confiava nela. Estão como devem ser. Eu trabalho, recebo o meu dinheiro, pago a pensão. Só isso. Não tenho grandes objetivos por ali não. Em uma determinada noite, Lourdes e Hamilton adormeceram profundamente até o início da manhã. Haviam se cedido nas doses do uísque furtado por Hamilton do restaurante. Lourdes despertou com o falatório das crianças brincando na rua. Um som alto de um rádio fez com que ela sacudisse o homem para acordá-lo. Hamilton, acorde. Hoje é domingo, e essa raça já está toda de pé. Parece que não encontram nada de melhor para fazer além de barulho. Hamilton espreguiçou-se na cama de forma demorada e ajeitou os negros cabelos. Lourdes, não vejo motivos para me esconder. Você não veio para se curar de uma decepção amorosa. Pois bem, diga a todos que você está curada. Eu faço milagres. Lourdes inquietou-se. Essa gente fala demais. Para eles, só existem 2 tipos de mulheres: as casadas e as safadas. Hamilton respondeu debochadamente. Você fará parte do segundo time até me assumir publicamente. Um vestido branco, véu e grinalda ficaria muito bem em você. Não brinque, Hamilton. Isso é sério. Quero sossego na minha vida, e esse povo é muito atrasado. Um bater de palmas seguido por uma voz de mulher chamando Lourdes fez os dois se calarem. Vá ver quem é. Prometo ficar por aqui. Dormirei mais um pouco. Lourdes vestiu-se rapidamente, ajeitou os cabelos num coque, saiu e fechou a porta do quarto com a chave. Não pretendia correr riscos com o companheiro. Abriu a janela da sala vagarosamente e avistou o rosto sereno de Josefa. Procurou falar alto para que Hamilton ouvisse e permanecesse em silêncio no quarto. Dona Josefa, que prazer a senhora por aqui. Há quanto tempo? Josefa recebeu com alegria a reação de Lourdes. Pois é,
Lourdes. Resolvi fazer uma visita a você. Pensei que fosse aparecer mais vezes na pensão, mas como isso não aconteceu, bateu a saudade. Estou incomodando? Claro que não, Dona Josefa. A senhora nunca vai me incomodar. Vamos entrar e tomar um café. Lourdes passou os olhos pela casa com o intuito de verificar se havia alguma peça de Hamilton espalhada. O cheiro de cigarro estava impregnado no ambiente e certamente seria percebido por Josefa. Antes de abrir a porta, correu até o banheiro, pegou um perfume sobre a bancada da pia e borrifou nos cômodos. Resolveu sair pelos fundos para ganhar tempo. No portão, recebeu um demorado e sincero abraço de Josefa. Há quanto tempo, Lourdes? Fiquei preocupada com você. Como anda esse coração? Lourdes enterneceu-se com o carinho de Josefa e desarmou-se intimamente. Vamos entrar? Arrumei a casa com capricho. Lourdes resolveu ficar na cozinha com Josefa. Era um hábito local receber as pessoas na cozinha e ficar conversando beliscando algum quitute. Lourdes colocou sobre a mesa o bolo de macaxeira que Amparo havia dado a ela no dia anterior e esperou a água ferver para fazer um café. Serviu Josefa e sentou-se para conversar. Sabia que Hamilton havia dormido novamente e não tinha com o que se preocupar. Josefa elogiou os supostos dotes culinários da amiga. Vixe, Lourdes. Você aprendeu bem rápido como fazer um bolo desses. Está muito bom. Lourdes mentiu de forma espontânea. A realidade e a fantasia se misturavam com facilidade na cabeça dela. Desde menina transitava sem problemas pelo universo da mentira. Ora para ganhar um elogio não merecido, ora para desvencilhar-se de um problema ou de uma bronca. Pois é, Dona Josefa. É uma receita antiga de uma tia. Guardo as 7 chaves. Então eu não vou nem me arriscar a pedir a receita. Você não capricha só na cozinha não. Sua casa não também é bem cheirosa, exclamou Josefa. Lourdes riu das observações de Josefa. Gostava sinceramente dela, porém, gostava muito mais dos elogios recebidos. Jamais tivera aptidões na cozinha ou na casa. Mantinha as coisas limpas e organizadas para sobreviver de forma digna naquele lugarejo, e a amizade com Maria do Amparo possibilitava-lhe refeições simples, mas sempre fartas. Não dispensaria a oportunidade de ser elogiada. Que bom! Fico feliz por ter gostado do bolo de minha casa. Vamos até a sala para a senhora ver como ficou. Só deixei o quarto fechado porque ainda não arrumei do meu jeito. Em outra visita, mostro para a senhora. Sentaram-se no sofá da sala e Josefa segurou-lhe as mãos. Lourdes, não sei o porquê, mas gostei muito de você. Lembra-se da conversa que tivemos na pensão? Pois bem, trouxe o livro para você. Espero que aproveite bem a leitura. Podemos aprender bastante e muitas das nossas perguntas são respondidas mesmo antes de serem feitas. A senhora acredita mesmo que espíritos podem nos orientar e nos ajudar em algumas coisas? Perguntou Lourdes interessada. Josefa respondeu com satisfação. Gostava do interesse de Lourdes sobre o assunto. Não só acredito, querida. Já comprovei este fato. À época do desencarne de meu marido, fui orientada para aceitar a separação. Sofri com a morte dele, mas procurei seguir adiante sem transformar a dor em descontrole. Lourdes levou a conversação adiante. Por mais que as afirmações de Josefa fossem convincentes, ela custava acreditar na possibilidade de ser vigiada o tempo todo por seres invisíveis. Dona Josefa, me explique uma coisa. Será que os mortos nos vigiam o tempo todo como a senhora está dizendo?
Josefa riu da aparente ingenuidade de Lourdes. A morte não existe, Lourdes. O que existe é a transição, o retorno do espírito à dimensão espiritual quando o corpo material é atingido pela doença, pela idade ou por alguma outra circunstância. Estamos aqui apenas para aprender algumas vezes e ensinar a outras. Os mortos continuam vivíssimos. Muitos nos auxiliam e outros, ainda encarcerados pelas experiências pretéritas vividas na Terra, também podem exercer influência sobre nossas atitudes. Como assim? Interrogou Lourdes. Josefa tentou ser mais clara. Quando morremos, na maior parte das vezes, continuamos a agir conforme os conceitos e as crenças que acumulamos na vida material. Carregamos conosco o pesado fardo dos maus sentimentos como a raiva, a vingança e a mágoa ou, então, a consciência pesada pelos atos praticados. Ninguém muda apenas porque morreu. Muitos irmãos desencarnados conseguem se livrar desse fardo, perdoando a si próprios e aos que algum mal lhe causaram. Livram-se da culpa e libertam também os possíveis culpados. O caminho desses espíritos é o progresso através do trabalho contínuo. E os outros? Os que Deus não perdoa, arguiu Lourdes. Deus não entra nessa história. Somos nós os únicos juízos atuantes em nossas vidas. A sentença é sempre atribuída por nossa consciência. É ela a nossa única e constante balança reconhecida pelo universo. Atraímos exatamente aquilo que pensamos. Atraímos o sofrimento equivalente causado a outras pessoas. A felicidade ou a ausência dela é de nossa inteira responsabilidade. É a lei da ação e reação. E isso vale tanto para as ações negativas quanto para as positivas. Isso justifica muito os sofrimentos que experimentamos na carne. Se Deus fosse responsável por tudo o que somos, que explicação você me daria para o nascimento de crianças com doenças mentais e outras tantos males? Seria ele um pai injusto? Lourdes silenciou. Tudo aquilo parecia fazer sentido. Aprendera, entretanto, que Deus era o grande responsável por tudo em nossas vidas. Pelas doenças, pela vida, pela morte. E que, depois da morte, Deus perdoaria a todos os seus eleitos. Procurou desviar-se do assunto, não queria pensar sobre aquilo. Estava prestes a realizar um sonho. Um sonho que, certamente, levaria sofrimento para a vida de alguém. Mas tinha motivos de sobra para agir daquela forma e levar seus planos adiante. Não iria se deixar impressionar pelo discurso de Josefa. O espiritismo era uma religião de pessoas estranhas, com atitudes igualmente estranhas. Onde já se viu? Mortos interferindo e decidindo no caminho a seguir, pensou. Josefa percebeu a intenção de Lourdes em mudar de assunto. Como espírita, sabia não ser necessário nenhum ato de conversão ou convencimento de ninguém. Cada um ocupava um degrau compatível à própria evolução. Cada um estava exatamente onde deveria estar e fazia exatamente o suficiente para a própria vida. Puxou outros assuntos com Lourdes, e a conversa seguiu animada até Josefa se dar conta da hora. Veja, Lourdes. A prosa está tão boa que perdi a hora. Preciso ir. Daqui a pouco vão pensar que fugi da cidade. Lourdes levou Josefa até a porta e despediu-se, prometendo ir visitá-la na pensão. Observou Josefa afastar-se com alívio. Já passava de meio-dia, e Hamilton deveria estar enraivecido dentro do quarto. Quando entrou, avistou um livro sobre o sofá. Pegou-o e colocou sobre a mesa da sala. Devolveria a Josefa quando fosse ao centro da cidade. Pegou a chave guardada no bolso lateral da blusa e abriu cautelosamente a porta do quarto. Hamilton ainda dormia profundamente, e ela decidiu acordá-lo. Hamilton, acorde. Dona Josefa já foi.
A rua está quase vazia. Devem estar todos almoçando. Daqui a pouco Amparo que vai bater por aqui. Sempre almoço com ela aos domingos. Vamos, acorde. Hamilton levantou-se ainda sonolento e agarrou-a pela cintura. Será que tenho direito pelo menos a um café? Sou capaz de desmaiar no caminho de tanta fome. Lourdes saiu do quarto e voltou com uma xícara de café e entregou a Hamilton. Bebe e vá embora. Não quero problemas, já avisei. Hamilton bebeu o café num só gole e avisou rindo. Não se preocupe, porque hoje volto mais cedo. Venho conversar com meu amigo José. Lourdes nada respondeu e apontou-lhe a porta dos fundos. Hamilton saiu mais uma vez sem ser visto por ninguém. Seguiu para a pensão em um caminho oposto ao de Josefa. Não queria encontrá-la. Não gostava dela. Lourdes jogou-se no sofá pesadamente. A conversa com Josefa e a presença clandestina de Hamilton em sua casa pareciam afastá-lhe a cada dia de seus objetivos. Sentia suas energias roubadas pelo amante e, após a visita de Josefa, passou a se sentir ameaçada por forças sobrenaturais. Decidiu arrumar o quarto para afastar os pensamentos confusos que lhe assaltavam a mente. O cheiro de cigarro e os copos com o resto do uísque consumido na noite anterior causaram-lhe náuseas. Arrancou com raiva fronhas e lençóis para lavar e abriu a janela do quarto para livrar-se daquele cheiro. Colocou roupa de cama limpa e encaminhou-se para o quintal para lavar as peças retiradas. Deixou tudo de molho em uma pequena bacia e parou por instantes, extenuada pelo cansaço imposto pela manhã. Com as mãos na cintura, olhou para o céu infinitamente azul. Poucas eram as vezes em que Lourdes perdia tempo olhando para o alto. Sentiu fome e deixou a roupa para mais tarde. Entrou para preparar alguma coisa para comer. Estranhou o fato de Maria do Amparo ainda não ter aparecido, convidando-a, como de costume, para o almoço. Cansou-se apenas com a ideia de precisar ir para a cozinha. Resmungou em voz alta. Bem que a Santa Titia, dona da receita do bolo, poderia aparecer por aqui e me convidar para almoçar. Lourdes ouviu a voz de Maria do Amparo no portão e alegrou-se. Aturo esse casal de chatos, mas não aturo a cozinha. Lourdes, Lourdes. Venha. O almoço está pronto. Lourdes saiu vagarosamente em direção à porta da sala e simulou surpresa e indisposição ao avistar a vizinha. Que boa surpresa, Amparo. Que bom, minha amiga. Que bom você ter me chamado para almoçar. Recebi uma visita pela manhã e estou me sentindo tão indisposta que não teria coragem de fazer nada na cozinha hoje. Maria do Amparo abriu os braços para aconchegar Lourdes. Você acha mesmo que eu, Maria do Amparo da Silva, deixaria de chamar minha amiga para o almoço de domingo? Nunca eu faria isso. Vamos, José já está esperando com fome. E rápido, porque ele tem uma fome que só. Lourdes, em instantes, fechou a casa e venceu a pequena distância que a separava da casa de Maria do Amparo. José, como sempre, foi gentil e solícito. Levantou-se e puxou uma cadeira para Lourdes. Pensei que a vizinha tinha desistido de almoçar com os pobres, exclamou. Lourdes surpreendeu-se mais uma vez com José. Ele conseguia sempre uma maneira de ser gentil e educado. Mesmo vivendo distante do requinte da sociedade, guardava traços de refinamento. Ela ajeitou-se na cadeira e desculpou-se. Não gosto de incomodar, José. Vocês têm sido bons demais para mim. Não quero abusar. E vocês estão se esquecendo de que de rica eu não tenho nada. Sou tão pobre quanto vocês. Apenas tenho umas economias guardadas por meu pai, com muito sacrifício e muito trabalho. Mas olhem só como fui indelicada.
Já me acomodei e me esqueci de perguntar a Amparo se ela precisa de ajuda. Maria do Amparo, com uma travessa fumegante nas mãos protegidas por um pano de prato, dirigiu-se a Lourdes, ordenando: Mas deixe de besteira, mulher. Sente aí bem quietinha e espere eu terminar de fazer meu serviço. Lourdes gargalhou com o jeito despachado com que Maria do Amparo se dirigiu a ela. Os três almoçaram com apetite o frango caipira acompanhado de arroz, farofa de milho e suco de caju. Mais de uma vez, Lourdes e José cruzaram seus olhares por acaso. Lourdes levantou-se para retirar os pratos da mesa, e Maria do Amparo tentou tomar-lhe a louça das mãos. Quando Maria finalmente segurou a louça com firmeza para dispensar o auxílio da amiga, sentiu uma leve tontura e apoiou-se na pia. Os pratos que segurava espatifaram-se no chão. José pulou e conseguiu segurar a esposa, impedindo sua queda. Lourdes puxou uma cadeira para que José acomodasse. Maria. O que você tem, mulher? Perguntava José aflito. Maria, pálida, tentava, em vão, acalmar o marido. Nada não, José. Já passou. Foi só uma tonturazinha de nada. Ninguém tem uma tontura por nada, Amparo, interferiu Lourdes, abanando a amiga com o pano de prato. José concordou com ela. Isso mesmo, Lourdes. Amanhã, Maria, vamos ao médico logo cedo. O doutor Luiz atende logo cedo. Maria do Amparo tentou acalmá-los. Isso não é pra tanto, gente. Já está passando. É melhor você sossegar, Amparo. Deixa a cozinha por minha conta. José, leva Amparo para o quarto, determinou Lourdes. José saiu com a esposa, amparando-a pela cintura. Amava sinceramente e ficava preocupado sempre que ela apresentava algum problema de saúde. Abriu as janelas do quarto, puxou a colcha que forrava a cama e colocou Maria do Amparo deitada. Em seguida, dirigiu-se à cozinha e ficou observando Lourdes lavar a louça de forma desajeitada. Deixe isso, Lourdes. Depois termino. Você não parece ter muito jeito para essas coisas não. É fina demais da conta, brincou José. Lourdes franziu a testa, demonstrando-se ofendida. Não sei onde vocês encontram fineza em mim. Só vim de uma cidade diferente, onde as coisas são mais rápidas, e o ritmo é outro. Só isso. Que mistério existe em lavar uma louça? José riu com a resposta de Lourdes. Achava realmente refinada e muito diferente das outras pessoas com as quais estava acostumado a conviver. Muitas vezes, percebia em Lourdes um grande esforço para se adaptar àquela vida interiorana. Quando a conheceu, apostou que ela não ficaria muito tempo na cidade, porém, no convivência diária surgida através da amizade entre ela e Maria do Amparo, admitiu o engano. Chegava a sentir falta da vizinha à hora das refeições e da novela, quando, por algum motivo, ela não aparecia. Lourdes terminou de organizar a cozinha e pediu a José que ficasse de olho em Amparo. José, fique atento a Amparo. Qualquer coisa é só me chamar. Mais tarde, eu volto. Lourdes saiu, e José ficou observando-a pela janela da sala. Deve ser muito triste para uma mulher tão bonita como ela viver sozinha, sem o braço forte de um homem para proteger e amparar, balbuciou. Lourdes entrou em casa e foi direto para o quarto. Ligou o ventilador e recostou-se na cabeceira da cama. Mentalmente, reelaborava os planos traçados inicialmente. Ela mantinha-se na certeza de que tudo correria bem e, em breve, estaria saindo daquela cidade horrível. Sentiria falta de Hamilton, mas nem sequer pensava em levá-lo. Quando tudo estivesse concluído, ela o descartaria como sempre fazia com todos os que cruzavam seu caminho.
remexia-se na cama na mesma proporção em que remexia os próprios pensamentos. Confusa pelo desfecho dos acontecimentos, aos quais tanto ansiava, foi até a cozinha beber um pouco de água para tentar se desvencilhar daquela ansiedade. Na casa, havia um pequeno feltro de barro que garantia a pureza da água. Do corredor, olhou para a sala, avistando o livro esquecido por Josefa. Encheu um copo com água e apanhou o livro. O título despertou a atenção de Lourdes. O Evangelho segundo o Espiritismo. É o livro que Dona Josefa falou. Será que é mesmo interessante? Perguntou-se. Acomodou-se no sofá e começou a folhear as páginas do livro até se deter na mensagem intitulada Parábola da Figueira Seca. Ficou olhando para a página decidindo se iria ou não ler o texto. Lembrou-se de Josefa afirmando que as páginas do livro poderiam ser lidas ao acaso. Fixou os olhos em duas frases. A figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm a aparência do bem, mas na realidade não produzem nada de bom. Besteira, pensou. O que isso tem de importante para a minha vida? Largou o livro sobre a mesa. Quando retornasse à cidade, devolveria para Josefa. Gostava de ler, mas preferia os romances, as histórias com sentido. Não perderia tempo em ler o que não lhe interessava. Não era religiosa. De família católica, participou de uma turma de catequese sem se ater muito aos ensinamentos. Durante as aulas, só pensava na cerimônia do catecismo e na roupa a ser usada. A mãe escolhera um lindo vestido bordado, e o pai havia comprado um terço de ouro e pérolas para a ocasião. Toda a família estaria presente. Riu quando relembrou seu sacrifício no confessionário. Contava ao padre travessuras infantis, e ele determinava o número de orações a serem feitas para a remissão dos pecados cometidos. Ela, no máximo, cumprirá as orientações do religioso uma ou duas vezes. Jamais contara, entretanto, a aversão nutrida pela mãe. Não conseguia explicar o porquê daquele sentimento, mas ele existia e, a partir da adolescência, Lourdes quase não conseguia disfarçá-lo. Com o pai tinha um relacionamento melhor. Os dois se pareciam bastante e sempre foram bons companheiros. Ele jamais identificara na filha qualquer defeito. Sempre encontrava um jeito para desculpá-la, declarando-a perseguida e invejada pelos amigos. Depois da primeira comunhão, entrara em templos religiosos apenas para cumprir obrigações sociais, apresentando um comportamento sentido e emocionado. A tarde transcorreu lenta, e a ansiedade de Lourdes deixava-a sufocada. Resolveu caminhar pelas redondezas para passar o tempo. Passou perto da mercearia de Joana e arrepiou-se só de pensar que poderia encontrá-la. A antipatia entre as duas era clara. Apenas Lourdes tentava evitar tamanha evidência. Olhou para o orelhão e pensou no pai. Sentiu vontade de voltar para pegar as fichas telefônicas, mas desistiu quando contou o número de pessoas que aguardavam na fila para usar o telefone público. Ligaria em outra oportunidade, pensou. Sentou-se no banco da praça sob uma amendoeira, e pensamentos conflitantes iam e vinham. Lourdes não se permitia parar de produzir cenas mentais atormentadoras. Seu rosto era marcado por essas imagens. Ela franzia o senho, sorria, levantava as sobrancelhas e apertava os lábios conforme as cenas eram descortinadas por seus pensamentos. Num repente, ela sentiu um baque nas costas e levantou-se de forma brusca para reagir. Quando olhou para trás, viu apenas uma bola de futebol e um pequeno menino abaixando-se para pegar a bola. Os olhos de Lourdes ganharam um brilho excepcional. "Qual é seu nome?" perguntou, afagando os cabelos da criança. O menino, assustado, tratou de se desculpar. "Desculpa, dona. É que meu chute é forte." Lourdes procurou responder com simpatia.
Que seu chute é forte, eu sei. Estou sentindo isso nas minhas costas. Mas não foi isso que perguntei. Como você se chama? Meu nome é Rooney, mas todo mundo me chama de Nico, respondeu o garoto agarrando-se à bola. Lourdes sentia o coração disparado. Como seria de verdade ter um filho? Indagava-se silenciosamente. Tentou dar continuidade à conversa com Rooney. Mas que nome tão diferente e bonito. O menino segurou a bola com uma das mãos, apoiando-a na cintura e respondeu orgulhoso. Foi manhã que a escolheu. Misturou o nome dela com o de painho. Roberta e Vanderlei. Aí ficou Rooney. Com uma letra diferente mesmo no final. Gosto mais de Nico. Todo mundo me chama assim. Até ela. Rooney colocou a bola no chão e chutou para a frente, onde um grupo de crianças o esperava para continuar a brincadeira. Lourdes apenas murmurou. Esse povinho adora misturar nomes e criar apelidos. Ela ainda permaneceu mais um pouco na praça observando as crianças brincando. O entardecer deu-se uma tonalidade avermelhada. Nuvens escassas preparavam-se para receber a noite quando ela sentiu a mão de José tocando-lhe o ombro. Procurei por você para dar notícias de Maria, e uma vizinha me apontou a praça. Está há muito tempo aqui. Lourdes sentou-se na ponta do banco para que José pudesse se acomodar. Tentou mostrar interesse sobre a saúde de Amparo. E como ela está? Melhorou? José correu os dedos pelos cabelos e ajeitou-os para trás. Não sei. Ela anda um pouco estranha por esses dias. Amanhã, pergunto ao doutor tudo. Maria nunca foi de ter essas coisas. E você? Por que não foi lá para casa no lugar de ficar vagando por aqui? Maria gosta de sua companhia. Lourdes manteve-se em silêncio, e José levantou-se do banco, puxando-a pelo braço. Vamos, mulher. Deixe de besteira. Vamos que Maria prometeu um cuscuz salgado para mais tarde. Joana estava à beira da calçada, do outro lado da rua, e gritou por José. Zé, cadê Maria do Amparo que não está aqui proseando com vocês? Trancou ela em casa, Zé? Olha que estou de olho. O seu mal é este. A senhora só vive de olho na vida dos outros. Não me aperreie não, dona Joana. Vá cuidar de suas coisas que da minha vida cuido eu, respondeu José carrancudo. Lourdes impressionou-se com a forma decidida como José respondeu para Joana. Soltou um riso contido. Havia gostado da resposta. Sentia a verdadeira repulsa por Joana. José se deu conta da grosseria cometida e buscou desculpar-se com Lourdes. Sabe o que é, Lourdes? Dona Joana é muito intrometida. A culpa é da Maria que dá a conversa para ela. Não gosto que se metam na minha vida. Não dou trela pra fofoqueiro, e essa daí é demais. Vamos. Maria já deve estar com o cuscuz pronto. Falei pra ela que vinha procurar você. Em silêncio, os dois caminharam o curto espaço que separava a praça da casa de José em silêncio. Uma satisfação grande encheu o coração de Lourdes de sincera gratidão. Sentia-se bem ao lado de José. Sentia-se bem ao lado de Amparo. Gostava dos dois, embora os considerasse tolos e caipiras, entretanto, gostava da companhia deles. A noite transcorreu sem grandes novidades para Lourdes. As conversas de sempre, a comida, os comentários apropriados de José sobre política. Maria do Amparo preparou um suco e levou um copo para o marido e outro para Lourdes. José bebeu o refresco e avisou que iria tomar banho. O calor insuportável fazia-o transpirar de forma abundante. Deixe para tomar banho na hora de se deitar, homem, pediu a esposa. José irritou-se.
mas estou encharcado de suor. Sabe que não gosto de vestir camiseta em casa. Maria do Amparo foi direta. Tire a camiseta. Lourdes já é de casa, não vai achar falta de educação. Vamos, José, tire logo essa camiseta e vamos terminar de ver o filme. José tirou a camiseta, deixando à mostra os músculos bem definidos e os pelos loiros que desciam pela barriga. Lourdes corou de imediato. Mal conseguia tirar os olhos de José. Maria do Amparo percebeu o olhar de Lourdes e ficou satisfeita e orgulhosa pela amiga ter notado a beleza do marido. Mas meu marido é bonito demais, não é, Lourdes? Lourdes ficou desconcertada com o inusitado da situação. É. Vocês dois formam um belo casal. Você e José realmente são muito bonitos. Lourdes sentiu pena da ingenuidade da amiga e tentou agir naturalmente. Pensou em Hamilton e julgou já ter problemas suficientes para arrumar mais um. Não se deixaria perder apenas por um belo corpo. Esperou o filme terminar e foi para casa. Naquela noite, Hamilton não apareceu, e ela sonhou novamente com o mesmo menino das vezes anteriores. No sonho, ouvia nitidamente uma voz estimulando-a a desistir de seus planos. Ao acordar, lembrou-se da conversa com Josefa e rezou. Tinha certeza de que Deus sabia que suas intenções eram as melhores possíveis e a ajudaria a realizar tudo com êxito. O cansaço das noites intermináveis com Hamilton fez Lourdes dormir até bem mais tarde. Quando chegou à cozinha e olhou para o relógio, surpreendeu-se, pois já passava das 10 horas da manhã, e ela precisava dar uma volta pelas redondezas, para verificar a existência de mulheres grávidas. Já fazia tempo que havia chegado ao Monte Santo e não deveria esperar mais. Tomou banho rapidamente e vestiu-se. Quando penteava os cabelos em frente a um pequeno espelho, ouviu a voz de Amparo. Lourdes. Lourdes. Venha logo, mulher. Tenho novidades. Que novidades alguém por aqui pode ter a esta hora da manhã? Reclamou para si. Sorrindo, abriu a porta da sala e deu de cara com José e Amparo esbanjando alegria. A pergunta foi sarcástica. O que foi? Algum programa novo na TV hoje? Amparo esperou que Lourdes abrisse o portão e a abraçou efusivamente. José também se juntou ao abraço e anunciou emocionado. Vem um menino por aí, Lourdes. O mal-estar de Maria é um menino. Lourdes sentiu o corpo todo gelado. Disfarçava com dificuldade a ansiedade e a certeza de que estava certa quando escolheu Monte Santo para realizar seus planos. Não gostaria de machucar Amparo e José. Eles eram realmente bons para ela, e a amizade entre eles era a mais pura experimentada por Lourdes. Mas se o destino estava mostrando aquele belo casal como os pais de seu filho, é porque Deus estava permitindo. Seria muito mais fácil do que ela imaginara a princípio. Amparo e José jamais desconfiariam da proximidade dela com a criança, e ela poderia acompanhar de perto a gravidez para garantir o nascimento de uma criança saudável. Foi despertada daquele semitranse pela vizinha perguntando se ela gostaria de ser a madrinha do bebê. Lourdes, você aceita ser a madrinha de nossa criança? Eu tenho certeza de que você chegou aqui para ficar e que vai ser muito boa madrinha. Aceita,